noite a todos. É com grande honra e entusiasmo que estou aqui hoje para participar do 2º Congresso Nacional de Produção Vegetal Online, apresentando a palestra intitulada O papel dos fito-hormônios na resposta de plantas ao estresse abiótico. E antes de mais nada, eu gostaria de expressar minha gratidão aos organizadores do evento pelo espaço concedido, pela oportunidade de estar aqui compartilhando esses conhecimentos e agradecer igualmente a atenção de todos os participantes. Antes de iniciarmos a nossa discussão, também gostaria de me apresentar. Meu nome é Valquíria, sou formada em Ciências Biológicas bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também concluí o meu mestrado em Genética, e atualmente estou cursando o doutorado em Biotecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia. Eu faço parte do grupo de pesquisas Tecnologias Moleculares em Análises Genéticas de Plantas e sou componente do Laboratório de Genética Molecular de Plantas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho experiência na área de genética com ênfase na genética vegetal. Para iniciarmos a nossa discussão, seria interessante definirmos primeiro o que se trata o termo estresse no contexto da biologia vegetal. Então, o termo estresse vai se referir a qualquer condição adversa que irá perturbar o equilíbrio fisiológico, metabólico ou molecular de uma planta, levando a uma resposta adaptativa ou, em casos extremos, danos ou morte. Então, em outras palavras, o estresse irá representar uma perturbação do estado de equilíbrio interno que irá mobilizar uma série de mecanismos de defesa e adaptação, visando garantir a sobrevivência daquele organismo vegetal. Então, dependendo do agente estressante, da origem desse agente estressante, os estresses podem ser classificados em 2 grandes grupos. O primeiro grupo vai envolver os estresses de origem biótica, ou seja, vão ser decorridos da interação das plantas com outros organismos vivos, como patógenos, insetos, animais herbívoros, ou até mesmo interação entre plantas de espécies diferentes, onde elas vão estar competindo, por exemplo, pela disponibilidade de nutrientes, como no caso clássico das ervas daninhas. O segundo grupo irão envolver os estresses abióticos, que é o foco da nossa discussão, e eles vão ter origem da interação das plantas com fatores não vivos do ambiente, incluindo déficit hídrico, a seca, a salinidade, altas temperaturas, baixas temperaturas, inundação, radiação ultravioleta excessiva, deficiências nutricionais ou até mesmo contaminação e poluição do solo por metais pesados ou por fontes de radiação, por exemplo. Então, vale ressaltar que nos últimos anos a intensidade e a frequência desses estresses tem aumentado de forma significativa e elas vão ser impulsionadas não apenas em função das mudanças climáticas que estão em curso, mas também em função de ações humanas. Dentre todas essas ações, podemos citar o uso inadequado dos recursos naturais, a expansão desordenada da fronteira agrícola, poluição dos solos e de água, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e o manejo agrícola insustentável. Então, todas essas características, elas vão intensificar, essas atitudes, elas vão intensificar ainda mais os estresses no quais as plantas, elas vão estar sendo submetidas. E, em conjunto, esses fenômenos irão representar um desafio crescente para a produtividade agrícola, para a sustentabilidade dos ecossistemas cultivados e também para a segurança alimentar global. Logo, diante desse cenário, compreender e identificar os mecanismos fisiológicos, moleculares, bioquímicos que as plantas conseguem perceber e responder a determinadas condições de estresse torna-se de fundamental importância, uma vez com que esse conhecimento poderá subsidiar o desenvolvimento de estratégias biotecnológicas e que serão utilizadas, por exemplo, em programas de melhoramento genético, voltados para a obtenção de cultivares mais resilientes e eficientes, ou seja, aquelas cultivares que, mesmo em condições adversas, consigam sustentar uma produção agrícola favorável e necessária no contexto global.
Então, em relação aos efeitos do estresse abiótico, eles vão se caracterizar por serem efeitos multifacetados, ou seja, vão impactar as plantas em diferentes níveis de organização, desde o nível molecular, nível celular, morfológico e fisiológico. Então, entre os efeitos, nós podemos citar o aumento do estresse osmótico relacionado principalmente à deficiência hídrica ou à salinidade, o aumento do estresse oxidativo, que vai ser ocasionado por diferentes tipos de estresse, e o estresse oxidativo vai estar diretamente relacionado à produção de ROS, espécies reativas de oxigênio, que em um primeiro momento atuam como sinalizadores, desencadeando várias cascatas de sinalização, mas a presença delas nas plantas é negativa, uma vez com que elas irão atacar outras moléculas importantes, biologicamente, como ácidos nucleicos, proteínas, lipídios, causando danos celulares severos. Então, outro efeito dos estresses abióticos seria o estresse iônico, que vai ser ocasionado pela alteração nos íons como sódio e potássio. Então, em conjunto, todos esses estresses eles irão aumentar os danos celulares e impactar negativamente processos como o crescimento, a fotossíntese, a atividade enzimática e, como consequência final, todos eles vão interferir na produção e na produtividade das colheitas agrícolas. Então, estima-se, em termos numéricos, que culturas sensíveis têm uma redução na produtividade em cerca de 70%. Então, mais uma vez, esses números eles mostram a importância de se entender como é que as plantas conseguem responder e tolerar determinados estresses, visando o desenvolvimento de estratégias que aumentem a resiliência vegetal e minimizem as perdas na agricultura em decorrência desses tipos de estresse. Ao longo da evolução, as plantas conseguiram desenvolver diversas estratégias que permitem com que elas consigam lidar com os estresses abióticos. E essas estratégias elas podem ser categorizadas em 3 mecanismos principais, sendo o primeiro os mecanismos de escape, o segundo os mecanismos de retardo ou evasão e em terceiro os mecanismos propriamente ditos como mecanismos de tolerância. Então, em relação aos mecanismos de escape, eles vão consistir na capacidade das plantas de completar o seu ciclo de vida antes que o estresse ele se torne tão severo onde ele acarrete a morte daquele organismo vegetal. Então, esse mecanismo não envolve a tolerância direta ao estresse, mas sim é uma estratégia de evasão, ajustando o ciclo biológico de modo a evitar perdas em períodos ou condições mais adversas. Então, em algumas espécies, podemos citar a aceleração do período de floração ou até mesmo a aceleração no desenvolvimento de sementes. Então, esses conjuntos de mecanismos eles vão envolver adaptações temporais que vão ser reguladas por mecanismos moleculares, fisiológicos e metabólicos. O segundo grupo, que compreende os mecanismos de retardo, também são chamados de mecanismos de evitação de estresse, vão envolver adaptações que vão permitir à planta minimizar a exposição ou os impactos de um determinado estresse, mantendo seu funcionamento normal por meio de ajustes fisiológicos ou morfológicos. Então, nesse caso, as plantas elas não vão conseguir eliminar o estresse em si, mas irão retardar os seus efeitos negativos. Nesses mecanismos, por exemplo, podemos citar estratégias como a redução de perda de água por meio do fechamento estomático ou o aumento da camada de cera cuticular. Também podemos citar o aumento da absorção de recursos através da modulação do desenvolvimento de raízes, por exemplo, desenvolvimento de raízes mais profundas. Por fim, temos os mecanismos de tolerância propriamente ditos, que vão se referir à capacidade das plantas de suportar o estresse abiótico, mantendo as suas funções fisiológicas e metabólicas, mesmo sob condições adversas. Então, eles vão envolver uma série de adaptações, também bioquímicas, moleculares e fisiológicas, que vão visar proteger as células e manter a homeostase celular. Aqui é importante ressaltar que existe uma diferença entre os termos tolerância e resistência, onde muitas vezes eles são utilizados como sinônimos, mas eles possuem sim
diferenças conceituais importantes. Então, o termo tolerância, ele deve ser empregado quando estamos falando de estresses abióticos, enquanto que o termo resistência é melhor empregado para quando estamos falando de estresses bióticos. Então, nesse caso, a resistência ela vai se referir à capacidade de uma planta impedir, reduzir ou eliminar uma infecção ou um determinado dano causado por um agente biológico. Então, uma vez que dizer que uma planta é resistente à salinidade, por exemplo, implica dizer que ela consegue sobreviver em qualquer faixa de concentração de sais no solo, o que não é verdade, o que não é possível, uma vez com que, se você vai aumentando aquela concentração de sais, aumentando progressivamente, vai chegar um determinado momento que isso vai se tornar tão tóxico que a planta não irá conseguir sobreviver. Então, nesse caso, o termo tolerância ele irá descrever de uma forma mais precisa a habilidade das plantas de conseguirem suportar um determinado intervalo de intensidade de um determinado tipo de estresse, seja ele, deficiência hídrica, salinidade, exposição a metais pesados, sem significar com que ela possua uma imunidade completa a esse estresse. Então, nesse contexto de estresses, nós temos os fito-hormônios, que irão atuar como um sistema de comunicação interna altamente sofisticado e é capaz de integrar sinais vindos do ambiente, ajustar o funcionamento da planta para que ela consiga sobreviver mesmo em uma situação estressante. Então, eles vão ser produzidos, por regra, em baixas concentrações, mas eles vão, mesmo nessas baixas concentrações, influenciar diversos mecanismos fisiológicos. Então, eles vão ter um impacto enorme sobre processos celulares, moleculares e também fisiológicos. Então, eles vão atuar tanto localmente, ou seja, no local onde eles são sintetizados, como de forma sistêmica, através do transporte para outras partes da planta. Então, atualmente, são conhecidas cerca de 9 moléculas sinalizadoras, denominadas fito-hormônios, que vão incluir o etileno, o ácido abscísico, as auxinas, brasinosteroides, giberilinas, jasmonatos, estrigolactonas, citocininas e o ácido salicílico. E aqui nesse slide podemos ver a estrutura química relacionada a cada uma delas. Então, em relação a essas moléculas, em condições ideais de desenvolvimento, elas vão atuar como reguladores do crescimento, mas diversos estudos vêm apontando que elas também possuem associação a respostas específicas relacionadas à tolerância. Então, vale ressaltar também as principais diferenças conceituais que existem entre os hormônios animais e os hormônios vegetais. E essas diferenças vão estar relacionadas principalmente ao modo de produção dessas moléculas, ao transporte e à função desempenhadas por elas. Então, nessa tabela traz um pequeno resumo visual dessas diferenças, dessas características que se diferenciam. Em relação ao local de produção, os hormônios animais eles vão ser produzidos em células especializadas, nas glândulas endócrinas que são especializadas, enquanto que os hormônios vegetais eles vão ser produzidos em diversos tipos de célula, não vai haver uma célula especializada para a produção de auxinas, enquanto que outra para a produção de ácido abscísico, por exemplo. Ou seja, não vão existir glândulas. Em relação à concentração, ambos eles vão atuar em uma concentração baixa, porém a concentração dos hormônios vegetais, quando comparada à concentração dos hormônios animais, vai ser um pouco mais baixa, extremamente mais baixa. Em relação ao transporte, os hormônios animais vão ser transportados via corrente sanguínea, enquanto que os hormônios vegetais, além do sistema vascular, do xilema e do floema, eles podem ser transportados através de difusão celular. Então, em relação à velocidade de ação, ambos têm uma velocidade de ação rápida, porém, a dos hormônios vegetais, quando comparada aos hormônios animais, é um pouco mais lenta. E em relação às funções, os hormônios animais vão estar relacionados a processos de regulação do metabolismo, do crescimento, da reprodução e do comportamento, enquanto que os hormônios vegetais vão estar relacionados principalmente também à regulação do crescimento das plantas, o desenvolvimento, a diferenciação de órgãos e tecidos e também vão estar relacionados a respostas específicas a estresses, tanto bióticos quanto abióticos.
Em relação ao modo de ação, os hormônios animais atuam de forma sistêmica, enquanto que os hormônios vegetais podem atuar tanto no seu local de origem, né, ou seja, na célula em que ele está sendo produzido, quanto de modo sistêmico através do sistema de transporte. Vale ressaltar que os hormônios vegetais eles não atuam isoladamente, mas em redes complexas de sinalização que são reguladas por eles. Então, essas redes vão corresponder a caminhos que conseguem transduzir sinais ambientais em respostas celulares, e eles vão coordenar essas redes através de cascatas de sinalização que envolvem, por exemplo, receptores hormonais, proteínas sinalizadoras, proteínas degradadoras e fatores de transcrição. Então, essas redes, vale ressaltar que elas já estão depositadas num banco público, né, o Banco de Dados KEGG. E, especificamente, se você procurar Plant Hormone Signal Transduction, você consegue visualizar essas redes que já estão mapeadas, né, e depositadas para a maioria daqueles hormônios que citamos no slide anterior, com exceção das estrigolactonas. Isso significa dizer o quê? Que a maior parte, né, desses hormônios já possuem os componentes que estão atuando nessas vias de sinalização identificados e mapeados. Então, quem tiver curiosidade pode acessar o banco de dados do KEGG e procurar pela rede, né, que está relacionada ao identificador KO04075 e navegar um pouco nessas diferentes redes e identificar esses diferentes componentes. Em relação a essas redes complexas de regulação gênica, cada uma dessas redes, né, ou seja, cada uma das redes relacionadas aos fitohormônios, vão estar associadas a processos fisiológicos específicos. No caso das auxinas, né, os processos regulados por elas vão estar relacionados ao desenvolvimento embrionário, à formação de raízes laterais e adventícias, aos tropismos, à abscisão foliar, ao alongamento, divisão e diferenciação celular. Já o ABA, muitas vezes conhecido como hormônio do estresse, né, ou ácido abscísico, seus processos regulados vão estar relacionados à manutenção da dormência e do desenvolvimento das sementes e à abertura estomática. No caso das giberelinas, os processos vão envolver principalmente a germinação das sementes, a expansão foliar, o alongamento caulinar e o desenvolvimento das flores e dos frutos. As citocininas, por sua vez, vão estar relacionadas ao desenvolvimento vascular, à manutenção de meristemas, ao desenvolvimento de flores, ao controle da arquitetura radicular e da formação de nódulos radiculares. Já os jasmonatos também vão estar relacionados ao processo de germinação de sementes, ao crescimento e à senescência foliar. Os brasinosteroides vão regular principalmente processos de alongamento e divisão celular, germinação das sementes, desenvolvimento vascular, desenvolvimento de flores e frutos e também vão estar relacionados à imunidade de plantas. As estrigolactonas, por sua vez, compreendem uma classe de hormônios que foi recém-descoberta na década de 1960, recém-descoberta em relação à data, né, dos outros hormônios, da descoberta dos outros hormônios, e ela inicialmente foi relacionada à capacidade, né, de promover interações entre plantas e fungos micorrízicos arbusculares. Porém, com o avanço dos estudos envolvendo essa classe de hormônios, foi relacionado também suas influências nos processos de senescência foliar, desenvolvimento radicular e no crescimento do caule e da parte aérea das plantas. Então, o ácido salicílico, por sua vez, vai também estar relacionado ao processo de germinação das sementes, no desenvolvimento de frutos, floração, fotossíntese, metabolismo do nitrogênio e no processo de nodulação das raízes. Como vimos nos slides anteriores, podemos perceber que vários processos são regulados por diferentes hormônios, né? Como, por exemplo, o processo de germinação das sementes, ele é altamente regulado por diferentes classes de hormônios. Então, isso vai refletir que as redes elas vão ser dinâmicas e integradas. Então, isso permite com que as plantas priorizem certos tipos de respostas. Então, esses pontos de interação entre essas diferentes vias de sinalização também são chamados de crosstalk, ou no português, diálogo cruzado, e vai se referir justamente, né, a essa interação ou sobreposição das diferentes vias de sinalização hormonal. Então, isso significa o quê?
que, diferentemente, né, de seguir caminhos isolados, os fito-hormônios eles vão conseguir influenciar uns aos outros, modulando, né, as respostas, ou de forma sinérgica, ou seja, eles vão caminhar lado a lado a uma determinada função, né, ou um vai influenciar negativamente o outro, agindo, né, de forma antagônica. Então, isso vai criar uma rede integrada que vai permitir e otimizar a adaptação em situações, por exemplo, de estresse. Ainda em relação a essas interações, um hormônio ele pode regular, né, a interagir com o outro através da regulação de diferentes tipos de processos. Entre eles, nós temos a regulação da biossíntese, né, um hormônio pode alterar, ou seja, pode induzir ou influenciar negativamente a biossíntese de outro, pode induzir, né, a degradação de outro ou até mesmo influenciar, aumentando ou diminuindo a sensibilidade de outro hormônio. Além disso, os hormônios eles também podem compartilhar elementos comuns ou seja, proteínas que estariam comum em ambas as redes de sinalização, como os fatores de transcrição. Então, os fatores de transcrição vão ser proteínas que irão se ligar de forma específica a regiões do DNA que estariam, né, geralmente próximos aos genes, e eles atuam ativando ou reprimindo genes que seriam responsíveis a esses determinados hormônios. Aqui nós vamos decorrer um pouco sobre como essas interações entre esses hormônios poderiam atuar nas respostas de plantas a estresses abióticos. Então, em relação a essas interações hormonais, diversas delas já foram descritas como parte das respostas adaptativas de plantas a diferentes tipos de estresse. Então, em condições de seca ou salinidade, por exemplo, há uma série de mobilizações de mecanismos que são capazes de modular o sistema radicular de modo a promover, né, alterações estruturais e funcionais que permitam com que a planta capte melhor, né, água ou nutrientes do ambiente. Então, a natureza das interações, por exemplo, envolvendo ABA e auxina, já foram documentadas. E, no geral, elas tendem a variar a depender do tecido vegetal que está sendo estudado ou analisado. Então, porém, de modo geral, eles tendem a convergir, né, para a modulação eficiente do sistema radicular. Então, como por exemplo, né, após a aplicação de ABA exógeno, ou seja, de ABA externo, em plantas em mudas de arroz, foi verificado um aumento, né, do crescimento de pelos radiculares. Então, esse aumento de pelos radiculares foi associado ao fato de que o ABA conseguiu induzir genes que estão envolvidos tanto na biossíntese quanto no transporte das auxinas, aumentando assim, né, a concentração e o transporte das auxinas para outras partes da planta. Então, se a gente pensa que os pelos radiculares podem corresponder a cerca de 70% da área de superfície das raízes, essas estruturas elas podem fornecer alguma vantagem adaptativa em uma situação de estresse hídrico ou de salinidade, por exemplo, uma vez com que ela iria permitir, né, uma melhor captação de água daquele solo. Em outro exemplo, nós temos as interações que vão envolver os hormônios auxina, citocinina e etileno, que também vão ser necessárias para que haja uma modulação do sistema radicular. Então, as interações envolvendo auxina e etileno especificamente também são essenciais para que haja o ajuste fino da organogênese radicular. Em associação com a auxina, o etileno ele tende a estimular a formação de raízes adventícias. Em um exemplo prático, né, na laranja trifoliata, a aplicação exógena de etileno foi capaz de promover o crescimento tanto das raízes quanto dos pelos radiculares. Então, nesse caso em específico, o etileno atuou regulando positivamente a expressão de genes que estariam envolvidos na biossíntese e no transporte da auxina, reforçando, né, o papel sinérgico entre esses dois hormônios no desenvolvimento desse órgão. Então, por outro lado, sabemos que a citocinina ela é capaz de induzir a degradação de auxina e de seus transportadores em algumas situações específicas. E o etileno ele também pode atuar, né, dessa forma, como a citocinina. E, em conjunto, eles podem regular negativamente a formação de raízes laterais, também através da modulação da expressão de genes transportadores de auxina. Então, sob condições de estresse,
Vale ressaltar que a manutenção do sistema radicular lateral poderia comprometer o alongamento da raiz axial. Então, a inibição controlada do crescimento das raízes laterais, mediada por citocinina e pelo etileno, pode constituir uma estratégia adaptativa ao estresse de forma a redirecionar, a energia que seria gasta para a manutenção desse sistema para a raiz principal, favorecendo então a busca de água em camadas mais profundas do solo. Um outro exemplo vai estar relacionado às estratégias do fechamento estomático. Então, o fechamento estomático é um processo que vai estar altamente influenciado pelo ácido abscísico, pelo ABA, onde ele pode ser, por exemplo, produzido nas raízes e ser transportado para outras partes das plantas, para as folhas especificamente, onde eles vão atuar nas células guarda. Então, um ponto interessante de interação vai envolver o ABA juntamente ao etileno, onde, inicialmente, o etileno ele pode antagonizar o ABA, visando o desenvolvimento da raiz axial. Porém, em situações onde o estresse ele se torna tão severo, o etileno ele tende a convergir, a atuar sinergicamente ao ABA, regulando processos comuns, como, por exemplo, a senescência de folhas verdes, de modo a redirecionar recursos. Em outro exemplo, sabe-se que o etileno ele consegue também aumentar a tolerância a estresses abióticos via regulação da biossíntese do ácido abscísico, através do intermédio de fatores de transcrição, como os fatores ERF, que são os fatores responsíveis ao etileno. Então, em casos específicos de plantas transgênicas, onde esse gene ele foi superexpresso, teve-se um aumento da tolerância dessas plantas a estresses abióticos. Então, no caso do trigo, a superexpressão especificamente do gene ERF1 resultou no aumento da sensibilidade ao ABA e, consequentemente, no rápido fechamento estomático. Então, isso aí evitou a perda de água para o ambiente através da transpiração. Um outro exemplo vai incluir plantas transgênicas de Arabidopsis thaliana, na qual a superexpressão do RF também culminou na regulação positiva, ou seja, na indução de genes específicos que são responsíveis à seca, e também no acúmulo de ABA e prolina, que são, essa última, uma molécula bastante importante na resposta de plantas a estresses abióticos como seca e salinidade. Um outro exemplo de interação vai envolver a regulação de componentes do sistema antioxidante das plantas. Então, nesse caso em específico, são conhecidas interações envolvendo os hormônios ácido abscísico e os jasmonatos. Então, eles, por regra, geralmente atuam de forma sinérgica, regulando positivamente, ou seja, induzindo a expressão de genes que estão relacionados ao metabolismo de moléculas que compõem o sistema antioxidante, como o ascorbato e a glutationa. Em específico, essas moléculas elas vão ser bastante importantes porque elas vão atuar justamente combatendo aquelas espécies reativas de oxigênio, visando manter a homeostase celular, prevenindo os danos oxidativos. E curioso, sabe-se que JAR1, que é um componente da via de sinalização por jasmonato, também é necessário para que haja o acúmulo de ABA nas raízes. Ou seja, o acúmulo de ABA, a produção de ABA, necessita de um componente de outra via de sinalização, de modo com que ele possa ser acumulado e posteriormente transportado para outras partes da planta, atuando de forma sistêmica. Ao avançar na nossa apresentação, também gostaria de discutir um pouco sobre as possíveis aplicações biotecnológicas dos fito-hormônios e de suas redes regulatórias. Então, nos últimos anos, esses componentes têm se consolidado como importantes alvos do estudo da biotecnologia vegetal. Então, a integração de abordagens multiômicas tem impulsionado
avanços significativos no desenvolvimento de plantas mais tolerantes a estresses, como também consequente a sua otimização de produtividade. Então, essas abordagens, elas permitem uma visão mais aprofundada dessas redes regulatórias, e metabólicas, abrindo caminho para intervenções biotecnológicas mais precisas e direcionadas. Então, é como se cada uma dessas áreas, a genômica, epigenômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica e fenômica, por exemplo, funcionassem como peças de um quebra-cabeça, onde cada uma dessas peças oferece uma camada de informações e onde, ao juntar todas essas informações, é possível visualizar uma imagem completa dessas redes regulatórias e como é que elas coordenam as respostas das plantas a uma determinada condição ambiental. Esses avanços nesses estudos ômicos, eles não apenas são úteis para aprofundar o conhecimento científico, mas também podem possuir aplicações práticas diretas. Então, uma dessas aplicações seria especificamente a edição precisa de genes, a engenharia genética, visando a tolerância a estresses abióticos. Então, a manipulação genética dessas vias de hormônios podem utilizar diferentes estratégias, como o CRISPR-Cas9, ou o silenciamento gênico através da técnica de RNAs de interferência, ou até mesmo a superexpressão de determinados genes que vêm se mostrando responsíveis e associados a respostas de tolerância. Então, essas estratégias elas têm sido amplamente empregadas para melhorar a tolerância das plantas a determinados tipos de estresses abióticos. E elas vão focar principalmente nos genes que estão envolvidos na biossíntese, na percepção ou na sinalização desses hormônios vegetais. Uma outra aplicação dos fito-hormônios seria a sua utilização como bioestimulantes, que seriam baseados neles, ou até mesmo a utilização de micro-organismos produtores dessas substâncias como inoculantes microbianos. Então, no caso de bioestimulantes, seria realizada através da aplicação exógena dos fito-hormônios, onde essa aplicação poderia permitir modular respostas fisiológicas específicas de forma controlada, promovendo então um melhor desempenho metabólico, consequentemente um melhor crescimento vegetal, sem necessidade direta de uma edição genética. Já no outro caso, no caso de inoculantes microbianos, seria a utilização de micro-organismos que são capazes de sintetizar esses fito-hormônios de forma natural, ou outras moléculas bioativas que estão associadas a eles. Então, assim contribuindo para o aumento da resiliência dessas plantas frente às condições adversas. Porém, vale ressaltar que esse ainda é um campo bem prematuro na ciência, onde ele necessita de maiores avanços, como, por exemplo, o desenvolvimento de formulações estáveis ou até mesmo a identificação de cepas que seriam mais adequadas para cada uma dessas situações. Em conjunto, as aplicações biotecnológicas dos fito-hormônios têm um potencial transformador enorme para conseguir com que as plantas consigam enfrentar os principais desafios que estão associados à agricultura. Então, um dos principais benefícios seria justamente o desenvolvimento de plantas mais resilientes, ou seja, resilientes aos estresses ambientais que estão associados, como discutimos no início da apresentação, às mudanças climáticas em curso e às ações humanas. Então, a segunda aplicação, um segundo benefício da utilização biotecnológica dos fito-hormônios estaria relacionado à segurança alimentar. Então, uma vez com que cultivares com maior tolerância a esses determinados tipos de estresses, poderiam manter rendimentos mais estáveis mesmo em condições adversas, contribuindo então para a estabilidade na produção de alimentos. Por último, nós podemos citar a sustentabilidade, uma vez com que a produção dessas plantas mais resilientes também poderiam reduzir a dependência de insumos químicos, promovendo melhor saúde do solo, por exemplo. Para concluir, é importante destacar que nos últimos anos, o entendimento sobre a atuação dos fito-hormônios e os alvos que são regulados por eles, vem aumentado e avançando de forma expressiva.
Então, ao longo desses últimos anos, eles vêm se consolidando como ferramentas-chave na construção de uma agricultura mais resiliente e sustentável. Entretanto, existem ainda algumas lacunas nesse campo, da biotecnologia. Dentre essas lacunas, podemos citar pontos específicos de crosstalk entre diferentes fitohormônios. Então, todos esses tipos e possíveis tipos de relações entre eles ainda não foram identificados, mas ainda, exigem maiores investigações sobre como a regulação precisa da expressão gênica, estaria influenciando essas respostas e especialmente em condições ambientais, uma vez que vale ressaltar que a maior parte dos estudos, são conduzidos em caso de vegetações, onde as condições ambientais elas são controladas e envolvem, em sua maioria, apenas um ou no máximo dois tipos de estresse ao mesmo tempo. Então, vale ressaltar que no campo, vários estresses podem acometer uma mesma planta ao mesmo tempo. Então, a validação desses estudos, necessita ser feita em campo também. Por último, pode ser citado como uma lacuna a associação entre esses fitohormônios e o fenótipo, e ainda mais aqueles caracteres que são agronomicamente interessantes. Nesse sentido, a integração entre os estudos moleculares, bioquímicos e fisiológicos será fundamental para que consiga superar essas lacunas e gerar soluções aplicáveis. Então, conhecer detalhadamente a sinalização hormonal em plantas cultivadas abrirá um caminho para novas ferramentas biotecnológicas e práticas agrícolas mais eficientes, resilientes e sustentáveis. Para quem quiser se aprofundar, eu deixo aqui uma das principais referências que embasaram essa apresentação. E para encerrar, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao 2º Congresso Nacional de Produção Vegetal Online pela oportunidade e também aos participantes pela atenção e engajamento. Eu deixo aqui o meu contato e fico à disposição para possíveis perguntas e trocas de ideias. E muito obrigada a todos!